semana todo mundo está seguindo o burro. Os cavalos estão seguindo o burro, que o burro é um negócio impressionante. Né? Isso é bacana. O jogo do bicho tem muito disso. E cruza com muita coisa ligada à história do futebol aqui, né? Expressões como dar zebra, pagar o bicho, né? Tem esse negócio todo aí. Vamos ver, mas tudo é motivo para o cara fazer a fezinha dele, não tenha dúvida nenhuma. Muito bem, vamos então começar a tratar dos jogos que fecharam essa rodada do Campeonato Brasileiro. A classificação ficou assim. Ontem o que poderia acontecer, o Palmeiras se aproximou um pouquinho mais do Flamengo, né? Mas agora são 3 times com 27 pontos. E nos critérios de desempate, Botafogo, Palmeiras e Bahia. Essa é a ordem do segundo ao quarto. O Flamengo ficou isolado na liderança com 30. No G6, São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo entrou no G4, saiu rapidinho, né? Mas está ali colado na briga. Depois vem Bragantino, Cruzeiro, Fortaleza e Internacional. Cruzeiro, Fortaleza e Internacional devendo jogos, né? Então podendo se aproximar um pouquinho mais aí da briga pelo G6. O Atlético Mineiro e o Criciúma e o Juventude também devem jogos e estão acima de Vasco, Cuiabá e Vitória, né? Os 3 times imediatamente fora da zona do rebaixamento, que hoje tem o Corinthians, que apesar de ter vencido o seu jogo contra um rival direto, né, nos critérios de desempate fica para trás, número de vitórias. Depois vem Grêmio com 2 jogos a menos, Atlético Goianiense e o Fluminense, que permanece na lanterna com o empate de ontem. Joana de Assis, o jogo mais agitado da rodada foi Corinthians e Vitória, né? Gols bonitos, mudanças de placar ali nos minutos finais, muito conteúdo de drama nesse confronto de Z4 aí. Joana, bom dia. Posso dizer que os jogos dos paulistas dessa quinta-feira foram agitados, né? Porque Palmeiras e Grêmio também... Verdade. E aí eu não sabia em qual canal que eu deixava, né? Mas vamos começar pelo Corinthians então. Primeiro dando bom dia para você, Barreto, para o Tim, para o Simas e para todo mundo que acompanhou o Redação nessa sexta-feira. Bom, foi uma vitória importante, obviamente, para o Corinthians, né? Não tira ainda a equipe da zona de rebaixamento, como você acabou de mostrar na tabela, mas era um alívio que o time precisava demais, né? 14 rodadas, é apenas a segunda vitória do Corinthians. E como você falou, um jogo que foi decidido aos 49 minutos, com o gol do Giovani, para dar essa vitória suadinha para o Corinthians, né? Foi um primeiro tempo em que nem Corinthians e Vitória brilharam muito no primeiro tempo, né? Mas o que marcou o primeiro tempo foram as jogadas individuais. E aí, do lado do Corinthians, eu estou falando do Garro, que acerta 2 chutes fantásticos, principalmente o segundo gol do Garro, que ele pega de primeira, é um golaço. E do lado do Vitória, o Alejandro. Então, o jogo termina 2-1 no primeiro tempo. Aí a gente está vendo o lance do primeiro gol, que foi uma assistência do Pedro Henrique, que jogou. Não tem ação disciplinar, não. A punição é jogar, Barreto. Vai jogar sim, entendeu? Então, o Pedro Henrique foi escalado no jogo ontem. Aliás, depois eu falo alguns detalhes dessa escalação do Corinthians, que estava com o técnico interino ontem. No segundo tempo, o Carpini dá uma mexida e o Vitória melhora, tá? Então o Vitória fica rondando ali, o Vitória assistiu muito, criou várias jogadas. O Donelli, inclusive, fez alguns milagres no segundo tempo, né? O que é um momento importante para ele também, né? O Corinthians contratou um goleiro novo, que é o Hugo, estava ontem na Neoquímica, vibrou pra caramba com a vitória. Em tese chega para ser titular, mas o Donelli está conquistando o espaço dele. E aí o Corinthians dá espaço para o Vitória e o Vitória empata o jogo, né? E como que o Vitória empata o jogo? Neste pênalti bobo do Léo Maná, que tinha acabado de entrar na vaga, e ele que é lateral, na vaga do Ranieri, que é volante. Então, isso também mostra a dificuldade das substituições do Corinthians, né? Ele acaba colocando a mão na bola, não tinha, coitado, não tinha o que fazer ali também, né? Mas praticamente foi o que o Léo Maná produziu no jogo. Ele entra no finalzinho, quando o Ranieri cansa. O Corinthians não tem volante, não tem absolutamente ninguém para a posição. O único que já tinha entrado, que era o Rian. E aí o Léo Maná acaba cometendo esse pênalti. Pronto, Vitória empata aos 41 minutos do segundo tempo. Aí você pensa, bom, agora acabou, né? Vitória vai cozinhar e o Vitória vai para cima, tá? E aí tem uma grande defesa do Donelli na sequência. E depois tem uma grande defesa do Arcanjo também. Aí a gente ainda está revendo o lance do pênalti do Léo Maná, que ele dá parece que está jogando basquete, né? Dá uma quicada com a bola ali, não tinha muito jeito. Então, esse gol aconteceu aos 41 minutos. E os 5 minutos finais, um pouquinho mais de 5, né? Os acréscimos foram
absolutamente cinema, Barreto, porque, ó, defesaça do Donelli, aí na sequência, defesaça do Arcanjo na cabeçada do Kaká, que a gente vai ver agora. E aí, aos 49 minutos, o Giovani acha esse gol. 49 minutos. Giovani, que é um jogador também criado da base, não jogava há um tempão, não fazia gol há um tempão, entrou e fez esse gol. Aliás, as movimentações do Corinthians ontem são bem interessantes, a gente pode falar sobre isso, começando pela escalação em que o Corinthians começa o jogo, né? Ontem era o Rafael Larrucha que estava no comando do Corinthians, o Rafael Larrucha era o técnico do Sub-17, ele tem 5 meses de Corinthians, ele tinha acabado de ser promovido para o Sub-20 e ele fez uma escalação bem corajosa, porque ele sem volante, né? Ele olhou e falou, cara, eu só tenho o Rian que não joga 4 meses, então eu vou colocar um time mais técnico, colocar o que eu tenho de melhor em campo. O Mosquito tinha entrado com um processo de rescisão, que a gente até tem umas informações, a gente pode falar mais sobre isso, mas o Mosquito poderia ser titular, estava fora. Ele não tinha opção, então ele botou todo mundo para jogar. Essa é a realidade, né? Porque ele bota o Pedro Henrique na direita, o Wesley na esquerda, Yuri Alberto, Coronado, Garro e só o Ranieri ali fazendo a proteção. Então o Corinthians com um time mais técnico, né? E foi premiado com esses 2 gols do Garro, que realmente foi o jogador mais importante do jogo, com certeza o jogador mais importante do Corinthians. No segundo tempo, ele vai colocando os moleques, que ele conhece um pouco melhor do que a média, né? Porque o histórico dele é trabalhar com a base. Então, ele coloca o Rian, ele coloca o Matheus Araújo, ele coloca o Giovani, ele vai colocando os moleques que ele conhece, né? O Léo Maná, que é um menino também que é oriundo da base, o Léo Maná que entrou, que eu te falei, a substituição, ela explica o gol, né? Subsequente do pênalti. Ele entra no lugar do Ranieri, que estava sem fôlego. Ele não tinha absolutamente ninguém nessa posição. E logo praticamente no primeiro lance do Maná, acontece o pênalti. Aí no final do jogo, ele bota o Romero, que já voltou da Copa América, e na insistência do Romero, dá o escanteio que gera a jogada do lance aos 49, né? O gol do Giovani. Então foi aquela vitória, Barreto, suadíssima, bem a cara do Corinthians. Eu acho que, claro, que traz um certo alívio para o torcedor, nos bastidores também. Mas, assim, a corda está muito mais do que esticada, né, para esse jogo. Então, é um jogo que foi decidido no talento individual do Garro, em jogadas muito pontuais. Não é um jogo em que o Corinthians apresentou um bom futebol. E considerando um campeonato longo como o brasileiro, a preocupação não passou. Então, isso pode funcionar num campeonato de mata-mata, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana. Lampejo de futebol não funciona num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro. Não funciona em um campeonato de 38 rodadas. Então, é um alívio que passa muito rápido, a preocupação ainda é muito grande e o Corinthians continua sem treinador. E o plano A e o plano B estão enrolados, Barreto. Tanto Carille, que joga hoje, né? Estará no comando do Santos hoje. O Santos joga contra o Ceará, né? Em Fortaleza. O Carille ainda não tirou da cabeça 100% a proposta do Corinthians, que financeiramente é muito boa, mas ao mesmo tempo tem um impasse da multa. O Santos, obviamente, não vai liberar o Carille sem esse pagamento da multa, que vai ultrapassar os 2 milhões. O Augusto Melo falou que não quer brigar com o Marcelo Teixeira, né? O Marcelo Teixeira já falou, eu quero que você fique. Então, o Corinthians desistiu do Carille? Não, mas tá ficando um pouco mais difícil, né? Então, vamos acompanhar aí também o resultado do jogo de hoje, né? Como é que o time vai performar, mas Carille difícil. Aí esse outro homem que está na tela agora para vocês, Ramon Dias. Ramon interessa ao Corinthians, tem uma parte do conselho que não gosta muito do nome do Ramon e barra um pouco essa negociação. O fato é que os 2 técnicos, né? Eles já têm a proposta. A do Carille, ela é superior financeiramente, inclusive. Ela é bem maior, tá? Não são propostas iguais para os 2 treinadores. E os técnicos já mostraram assim, gosto, né? Tenho interesse em ouvir. Mas o que eu posso falar em relação ao Santos, no caso do Carille, que está empregado, é que o Santos até 10 horas da manhã de hoje, podemos colocar com mais precisão, não recebeu proposta nenhuma pelo Carille. Então, o máximo que a gente tem é uma negociação entre Corinthians, empresário do Carille, Carille, olha, essa proposta te interessa, posso dar andamento, mas não foi dado esse start. Então, o Santos não recebeu nada. Então, do lado do Santos, o Santos está focado para o jogo de hoje. O Ramon
em tese seria um técnico livre se não existisse essa briga com o Vasco. Então, como o nome dele ainda está no bid, não seria uma solução tão rápida quanto o Corinthians gostaria, e ainda tem um lado ali, o conselho, que vota contra a contratação do Ramon. Então, tá bem nebuloso, Barreto. Não conseguiria fazer aposta nenhuma, né, em relação até às apurações que a gente faz. Olha, o que eu acho que vai acontecer, porque realmente não tem nem tendência, Barreto. A situação está tão complicada, e ontem a nossa reportagem falou com Augusto Melo, falou com o Fabinho Soldado, e eles não deram indicativo nenhum. A única coisa que eles falaram era que se resolveria hoje. Difícil. Difícil. Você consegue imaginar resolvendo hoje? A não ser que apareça um terceiro nome do Neida, que a gente não esteja esperando, que pode acontecer também. Mas o cenário dos dois treinadores para uma resolução rápida... Primeiro, o Corinthians queria resolver até quarta-feira, né? Para ter uma sombra de alguém no jogo de ontem. Não conseguiu. Então, essa pressa que o Corinthians diz que tem, não vai rolar, né? Então, essa declaração tanto do Fabinho quanto do Augusto Melo, não acreditamos que vai ser tão rápido assim. Mas, por enquanto, é isso que temos. Não chegou nada no Santos, o Santos está tranquilo e tem o seu treinador para a partida de hoje. O Ramon está livre, mas tem esse asterisco aí em relação à briga com o Vasco. A única coisa que podemos prever no Corinthians é que algo de imprevisível vai acontecer, né? É a marca do clube nessa temporada. Como diria Heráclito, você está Heráclito, hein? Fragmento do Heráclito, esperar o inesperado. É isso. Espere o inesperado. Do Corinthians podemos esperar o inesperado, isso não falha. Agora, a Joana me chamou a atenção, eu estava até olhando aqui a tabela para confirmar, né? Nesse período de Copa América, em que os clubes estão entrando em campo, os times estão entrando em campo tão desfalcados, né? Além disso, a gente tem 1 em cada 5 clubes do futebol brasileiro sem treinador no momento. É esdrúxula a situação. Loucura, Já né? começa o esdrúxulo do campeonato, está rolando em plena Copa América. Quando a gente está tendo as atenções voltadas para a Eurocopa, para a Copa América e tal, aí está rolando o campeonato. E está rolando nível hard, tem jogo toda hora, é um monte de jogo. Toda hora, de vez em quando você liga a televisão, você não sabe se está vendo uma reprise, se é um jogo que está acontecendo naquele momento e tal. Aí, uma porção de time sem técnico e uma constatação que a gente faz que tem pouquíssimo técnico no mercado e você considere que pode chegar, assumir, arrumar um time, etc. Hoje está mais fácil o clube desenvolver a convicção de que ele tem que demitir o técnico do que desenvolver a convicção de quem ele vai contratar para o lugar do demitido, né? São clubes que estão se arrastando sem técnico. Não tem. Né? Mas quem tem? Pensa no mercado aí. Atlético Paranaense, só para dar a lista completa aqui, né? Corinthians, Atlético Goianiense e Vasco continuam sem treinador. Ah, não, peraí, o Atlético Goianiense sai da lista. Vamos atualizar, fechou com o Mancini, tá certo. O Mancini que tinha saído do Ceará outro dia. É Coringa, o Mancini também. Então, o Mancini é o Coringa. Você tem no mercado quem acabou de ser demitido. Antônio Oliveira está aí agora, virou opção. Está no mercado. Traz ele de volta. Fernando Diniz, Jair Ventura, olha os nomes aí. Ó. Jair Ventura. Atlético Goianiense, né? Tá com técnico interino até hoje também. Não. O Goianiense foi o que eu corrigi. O Mancini. Acabou de contratar então o Mancini. O Mancini tinha saído do Ceará na Série B. Alberto Valentim está na Série B, né? Tá na Série B? Tá. O Alberto Valentim? Tá. Não sei. Se não, tá no mercado também. Deixa eu ver. Olho para você agora. Mas ele realmente eu não sei. Mas eu concordo com vocês num ponto. Tá no Ituano? Então tá. Tá no Ituano. Fazendo uma campanha ruim com o Ituano na Série B. Daqui a pouco cai. Tá fazendo uma campanha ruim com o Ituano, vai estar no mercado. Dos nomes que a gente se acostumou a ouvir recentemente, tem Maurício Barbieri no mercado. Faz um tempo, né? Félix Sanches. Félix Sanches, demitido ontem do Equador. O Equador. Na Copa América também, né? Dependendo dos resultados da Eurocopa, pode vir o técnico da gloriosa Inglaterra para o mercado também. Eu conheço um cara que o Barbieri está trabalhando no México, é porque está fora do mercado brasileiro. Nosso mercado. Conheço um cara, ele é um piloto de avião, mas ele fisicamente é muito parecido com o técnico de Inglaterra, Gareth Southgate. Ele ganha picos. Ele ganha picos viajando, fazendo eventos, como alguém que parece com o Gareth Southgate. Então, caso o Gareth Southgate é contratado,
para um clube brasileiro, aí ele vem para cá, ganha os biquinhos dele. Aqui nós temos os sósias do Flamengo. Sósias, Gabigol. Legião de sósias. A profissão do cara é sósia, você já viu isso? Tem um que é do Jorge Jesus, que já foi embora há um tempão, mas o sósia ele continua todos os jogos e, milagrosamente, ele aparece em todos os jogos atrás do banco. Está lá firme. Bom, como disse a Joana, ontem